Olá, pessoal. Vamos mergulhar em algo profundo, direto da alma. Você está no meio de uma batalha espiritual e talvez nem todos à sua volta percebam, mas você sente. É como caminhar por um terreno invisivelmente minado, onde cada passo carrega peso, tensão e uma inquietação que insiste em não passar. Você tenta dormir, mas algo te agita. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. E ainda assim, algo dentro de você te empurra a continuar. O Salmo 7 foi feito para esse momento. Não para os dias fáceis, mas para os dias em que tudo em volta parece te acusar e você precisa que Deus se levante por você. Antes de começarmos essa jornada com o Salmo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar outras vidas. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual o seu pedido de oração hoje. Que horas são aí agora? Eu quero saber, porque a sua oração será respondida no tempo certo. E talvez esse tempo já tenha começado. Agora, respira fundo, porque você está prestes a andar por dentro de uma história que é sua, mesmo que escrita há milhares de anos. Você caminha por entre pensamentos pesados, coisas não ditas, ofensas lançadas, gente que virou as costas, situações que você não provocou, mas ainda assim teve que segurar. Você olha ao redor e pensa: Deus, por que está acontecendo isso comigo? E o silêncio parece ser a única resposta. Mas aí, você abre o Salmo 7 e algo muda. A primeira frase já é uma âncora. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Você lê e sente que essas palavras têm o mesmo peso da sua alma. Você não está pedindo por algo material. Você não está suplicando por uma bênção comum. Você está clamando por livramento. É diferente. Você sente que há algo lutando contra você. Não apenas pessoas, mas algo mais profundo, mais sombrio. Uma maldição, talvez? Uma repetição de dores na sua família? Uma energia que parece prender tudo que você tenta fazer andar? Aí está, a batalha espiritual. Você começa a entender que isso que você sente não é só psicológico. Há um movimento invisível tentando apagar sua luz, sua fé, sua voz. E quando você ora esse salmo com sinceridade, algo espiritual se move. Você se vê como Davi, acusado injustamente, cercado de olhares tortos, mal-entendidos e traições. Só que em vez de se vingar ou revidar, você faz o mesmo que ele, corre para Deus. Você não está mais tentando resolver pelas suas próprias mãos. Você entendeu que essa guerra não se vence com gritos, e sim com joelhos no chão. E então, vem a primeira mensagem para você, clara como a manhã. Você não está sozinho nessa batalha. A presença de Deus não depende do que você sente. Ela depende do que Ele prometeu. E Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A cada palavra do Salmo 7, você sente que algo se alinha. A oração se torna um escudo. Você declara que se há injustiça em suas mãos, que Deus revele. Mas se não houver, que Ele te defenda. Esse é o poder da integridade diante de Deus. Você abre o coração por completo, sem máscaras, sem orgulho. E é aí que o céu começa a responder. Na metade do salmo, o tom muda. Davi, e você junto com ele, para de pedir e começa a declarar. Você diz: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Olha isso. Você está chamando Deus para ser o juiz do seu caso. É como se dissesse: eu me entrego à tua verdade, Senhor. Seja feita a tua justiça. Essa oração é um ato de coragem. Você deixa o medo e começa a confiar que Deus sabe mais, vê mais e age melhor do que você poderia. Segunda mensagem para sua alma hoje. O inimigo pode tentar, mas não prevalece. Porque há limites que Deus impõe. Há cercas que Ele coloca ao redor dos seus. E se você está aqui, lendo, sentindo isso, é porque essa cerca está de pé, mesmo que você não a veja. À medida que o salmo continua, uma imagem forte aparece. Deus se levanta. Ele é descrito como um guerreiro que afia sua espada, prepara seus instrumentos de julgamento. E não é você quem vai à luta. É Ele. Você imagina Deus se erguendo por você, em silêncio, mas com autoridade.
Nada escapa ao seu olhar, nem as palavras lançadas contra você, nem os planos ocultos, nem os desejos de destruição. Tudo está diante dele. E ele age. Então, a terceira mensagem se forma como uma brisa suave, mas firme. Deus luta as guerras que você não pode vencer sozinho. Você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. Quando Deus decide intervir, o impossível se curva. O salmo termina com louvor, não com queixas. Você percebe que depois de colocar tudo nas mãos do Altíssimo, o seu coração começa a mudar. A batalha continua, mas a ansiedade vai embora. Você não precisa mais controlar tudo, porque Deus já está no controle. Você fecha os olhos e respira. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que algo realmente mudou. Você ainda sente o peso do que carrega. As palavras do Salmo 7 ecoam na sua mente, mas o mundo ao seu redor não mudou ainda. Só que dentro de você, algo começa a tomar forma. Uma firmeza silenciosa, uma certeza que vem de outro lugar. Você não está reagindo como antes. A raiva já não domina. O medo começa a perder força, porque agora, ao invés de responder com carne, você está respondendo com fé. Você caminha mais um pouco nesse território da oração. Sente o chão sob seus pés. E mesmo que ele ainda pareça instável, há algo te sustentando. Não é visível, mas é firme. O Salmo 7 continua agindo como uma arma, uma espada que corta o invisível. E você percebe que não é qualquer salmo. Ele foi escrito num momento em que Davi estava sendo acusado injustamente. Alguém que tentou manchar sua integridade, sua história, sua comunhão com Deus. Isso soa familiar? É exatamente aí que você está agora. Tem gente que te interpreta errado, que fala de você pelas costas, que tenta te colocar em situações que você não causou. Gente que inventa, distorce, cria armadilhas. E o pior, gente que você confiava. E aí vem aquele pensamento: será que isso é uma maldição? Sim, pode ser. Uma maldição geracional. Um ciclo de dor que se repete. Uma sequência de perdas que não fazem sentido. Você ora, jejua, tenta agir certo, mas parece que o mal sempre dá um jeito de se infiltrar. Mas Deus diz: não temas. Você está sendo conduzido para quebrar esse ciclo. Você está aqui porque vai ser a diferença na sua família. O elo que decide encerrar o padrão de destruição. E essa decisão começa com oração. Enquanto você recita de novo o Salmo 7, as palavras ganham outra força. Se eu fiz algum mal, se há iniquidade nas minhas mãos, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, então que o inimigo me persiga e me alcance. Você está fazendo uma oração de coragem. Está dizendo: Senhor, se eu estiver errado, me mostra. Mas se não estiver, se eu estiver sendo alvo injustamente, age por mim. Essa oração limpa. Essa oração quebra as acusações. Essa oração quebra a maldição. Você se dá conta, a maldição perde força quando você se alinha com a verdade, porque ela se alimenta do medo, da culpa, da dúvida. Mas quando você entrega a sua verdade diante de Deus, com humildade e arrependimento, o poder dela se desfaz. Você está fazendo isso agora. E então vem a primeira mensagem forte dessa nova etapa. A maldição só continua onde há brechas. Mas quando você se levanta com fé, com pureza de coração e com a palavra nos lábios, as brechas começam a se fechar. Você ora de novo: Senhor, se há algo escondido em mim que ainda permite a atuação do mal, revela. Eu quero ser liberto por completo. Lava minha história. Quebra esse ciclo agora. Nesse momento, você sente uma pressão no peito, mas ela vem com lágrimas, como se algo estivesse saindo. Uma libertação que não grita, mas chora. Você não está apenas repetindo um salmo. Você está ativando um código espiritual. Você está limpando gerações com a sua oração. E vem a segunda mensagem, sussurrada no seu espírito. Você não é o fim da linha. Você é o recomeço. Você é o ponto onde Deus começa a reescrever a história. E isso exige força, constância e coragem espiritual. Mas você já deu o primeiro passo. Agora continue. No Salmo, Deus é descrito como um juiz justo, um Deus que se ira todos os
dias contra os injustos, mas que protege o justo. Isso é muito importante. Deus vê, Deus julga, Deus pesa os corações. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Deus já sabe, e Ele julgará com justiça. Você percebe que as palavras de Davi são um grito por retidão. Ele diz que o ímpio cava uma cova e cai nela mesmo, que suas más intenções voltam para ele como um bumerangue. Isso não é vingança, isso é justiça divina. Terceira mensagem para sua alma agora. Quem cava a cova contra você, cairá nela. Não por ódio, não por vingança, mas porque o universo espiritual responde ao que plantamos. E você está plantando fé, verdade, oração. Quem planta mentira, colherá confusão. Quem planta acusação, colherá silêncio de Deus. Você ora, agora com mais firmeza. Senhor, toma minha causa em tuas mãos. Eu não quero carregar o peso que não é meu. Eu me recuso a viver debaixo de maldição. Eu me recuso a repetir erros antigos. Eu me recuso a viver pequeno quando o Senhor tem promessas grandes. Você sente que há algo acontecendo no ambiente. Algo muda. Uma leveza começa a se aproximar. Talvez você chore. Talvez você se cale. Mas, por dentro, você sabe. Algo foi quebrado. Você termina essa oração não com medo, mas com gratidão. Porque agora você sabe. Há um Deus que te ouve. Um Deus que te limpa. Um Deus que se levanta com poder por você. E a última frase do Salmo vira sua canção. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Agora, você já não caminha do mesmo jeito. Seus passos têm outro ritmo. Existe em você uma força que não vem de músculos ou de lógica. É espiritual. É como se uma armadura invisível tivesse sido colocada sobre os seus ombros. Você a veste com honra porque sabe, não está lutando apenas por si mesmo. Está guerreando por todos que vieram antes de você e por todos que ainda virão. Você continua com o Salmo 7 na mente e no coração, como uma tocha acesa na escuridão. E cada passo nessa jornada de oração vai abrindo caminho. As vozes contrárias ainda tentam se levantar. As memórias do passado, os erros que você tentou enterrar, os olhares de julgamento. Mas há uma diferença agora. Você não se curva mais a isso. Porque você sabe que a verdade de Deus tem mais peso que qualquer mentira lançada contra você. O inimigo tenta usar o passado para impedir seu futuro. Mas você olha para frente. Você ora com coragem e entende o que significa ter o Senhor como escudo. Ele não é só um protetor passivo, ele é justiça ativa. Ele intervém, ele desmascara, ele expõe o que precisa vir à luz. Você sente dentro de si a crescente urgência de clamar com mais autoridade. Não um clamor desesperado, mas firme. O tipo de clamor que faz o céu se mover, que declara: basta. Basta de injustiça. Basta de acusações. Basta de ciclos repetidos. Basta de viver em medo. E você diz com a boca, mesmo que em sussurro: eu me levanto agora com a autoridade que Deus me deu. Eu cancelo toda palavra maldita que foi lançada contra mim e contra a minha casa. Eu rejeito toda sentença do inimigo. Eu quebro agora toda maldição, seja falada, geracional ou construída em oculto. Em nome de Jesus. E nesse instante, você sente como se uma atmosfera mudasse ao seu redor. Porque no reino espiritual, você se posicionou. E o inimigo reconhece isso. Ele vê quando alguém se recusa a continuar oprimido. Ele sabe quando alguém acordou. Primeira mensagem motivacional desse momento. A sua decisão de orar muda atmosferas. Você pode não ver imediatamente, mas cadeias estão sendo enfraquecidas. Portas estão sendo empurradas. O que era tranca agora é fenda. O que era prisão agora é espaço aberto. Enquanto você continua recitando e meditando nas palavras de Davi, percebe que ele nunca pediu vingança pessoal. O pedido dele era por justiça, por livramento, por intervenção divina. Isso muda tudo, porque mostra que sua oração está no lugar certo, no altar, não no ego. Você continua orando: Senhor, se houver algo em mim que esteja alinhado com o inimigo, corta. Se houver alguma palavra que eu mesmo liberei contra minha própria vida, cancela. Me ensina a falar vida, a declarar bênção, a orar com fé e autoridade.
E você sente a água viva do Espírito limpando o que estava seco, desentupindo os rios internos. Você lembra de todas as vezes que se sentiu pequeno, sem forças, sem resposta. E Deus agora sopra no seu interior. Você tem poder na sua voz. Você tem autoridade espiritual, não por merecimento, mas porque você foi redimido. Você foi lavado. Você foi selado. E isso muda tudo. Você se vê em pé, talvez ainda cansado, mas agora com outra postura. E mesmo que ninguém ao seu redor veja o que está acontecendo, você sabe, você está vencendo. A maldição está sendo quebrada, o inimigo está sendo confundido. A sua oração é como fogo nas regiões celestiais. Segunda mensagem motivacional. A batalha que você trava em oração traz vitória visível depois. Você está construindo o invisível para que o visível se alinhe. A cura vem. A libertação vem. A porta se abre. Mas primeiro, o mundo espiritual precisa ser tocado. E é isso que você está fazendo agora. Nesse ponto, você lembra de todas as vezes que quase desistiu, que achou que não ia suportar, que pensou que orar não fazia diferença. Mas agora você entende. Cada palavra lançada no mundo espiritual tem retorno. Nenhuma oração verdadeira volta vazia. Pode demorar. Pode não vir do jeito que você quer. Mas ela cumpre o que Deus determinou, e você começa a agradecer, antes mesmo de ver o resultado. Porque você sabe, a oração já moveu o céu. Senhor, eu te louvo. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que a justiça ainda pareça distante, eu sei que o Senhor já agiu. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Eu escolho continuar orando. Terceira mensagem motivacional agora. A gratidão antes da resposta acelera o milagre. Quando você agradece pelo que ainda não tem, você mostra que crê. E a fé move a mão de Deus. A fé toca o coração do Altíssimo. A fé conecta você à promessa. Você termina essa etapa da oração com uma convicção nova. Algo mudou. O céu ouviu. O inferno tremeu. E dentro de você, a paz chegou. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem do alto. E o Salmo 7, que começou como clamor, termina como louvor. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Você sente a força da oração crescendo dentro de você. Uma energia que não é sua, mas que Deus concede. É como se cada palavra do Salmo 7 fosse uma flecha de luz que atravessa a escuridão, quebrando as correntes que te prendiam. Você sabe que essa oração não é só para um momento de fraqueza, mas para uma transformação completa. Um renascimento espiritual, onde o poder do mal perde a batalha para a autoridade divina. Nesse instante, você percebe que o inimigo tenta uma última investida, como um oponente desesperado. Mas você está firme. Você se lembra das palavras do salmista, que confia plenamente no juízo justo de Deus. Não é você quem carrega essa luta sozinho, é o Senhor que julga com retidão. E você é protegido por esse juízo. A sua fé não é passiva, é ativa e poderosa, pois cada palavra proferida é um comando espiritual que causa impacto no mundo invisível. Você continua orando e seu coração se abre para receber a proteção divina com total confiança. Você sente que todo ataque espiritual está sendo repelido, toda maldição está se desfazendo. E não é apenas uma sensação, é uma certeza que preenche o seu ser. A presença de Deus se torna palpável, como um abraço quente que nunca te abandona. Mesmo nos momentos mais difíceis, você está seguro, envolvido pelo poder daquele que é mais forte que qualquer maldição. Essa certeza te fortalece para enfrentar qualquer adversidade. A oração do Salmo 7 se torna um escudo, uma fortaleza invisível que te sustenta. Você entende que mesmo quando as tempestades da vida parecem intensas, Deus está contigo. Você não está sozinho e nunca estará. Aquele que te chamou para esta batalha está do seu lado e nada poderá te derrubar. Primeira mensagem motivacional nesta última parte. Você é mais forte do que qualquer maldição, porque Deus está contigo. Essa é a verdade que precisa habitar seu coração. Sempre que a dúvida surgir, volte para essa oração e lembre-se: você tem o poder de quebrar qualquer corrente espiritual.
À medida que você continua essa oração poderosa, começa a sentir um alívio crescente, uma liberação profunda dentro de si. As cadeias invisíveis que te prendiam começam a se desfazer uma a uma. Você percebe que a oração não só quebra maldições, mas também restaura a sua identidade verdadeira. Aquela criada à imagem de Deus, cheia de propósito, dignidade e luz. Você se lembra das palavras do salmista que clamam por justiça, e você entende que justiça não é vingança, mas restauração. Deus não quer que você viva preso ao passado ou às palavras negativas que foram ditas sobre você. Ele quer que você seja livre, pleno e vitorioso. E essa oração é o caminho para essa liberdade. Segunda mensagem motivacional. Libertação verdadeira começa quando você escolhe confiar no juízo de Deus. Quando você entrega sua causa a Ele, mesmo sem ver o resultado imediato, você está se posicionando para uma vitória que vai além do que os olhos podem enxergar. Você sente agora uma paz serena tomando conta do seu espírito. A oração do Salmo 7 não é apenas uma súplica, é uma declaração de vitória antecipada. Você sabe que, apesar das lutas e dos obstáculos, Deus está trabalhando para o seu bem. Ele é o juiz justo que defende os oprimidos e quebra toda maldição. Você termina a oração com um louvor profundo e sincero, sentindo a presença de Deus te envolvendo e protegendo. Seu espírito está renovado, sua fé fortalecida. Você está pronto para seguir adiante, sabendo que a oração poderosa do Salmo 7 é uma arma espiritual que você pode usar sempre que precisar. Terceira mensagem motivacional para fechar. Sua fé, alimentada pela oração, é uma força invencível contra o mal. Nunca subestime o poder que você carrega ao clamar com o coração cheio de confiança. Você é um vencedor, porque Deus luta por você. Agora, enquanto você respira fundo, deixe que essa sensação de proteção e paz se instale em seu coração. Imagine-se em um lugar tranquilo, onde o céu é claro e o sol aquece suavemente sua pele. Você está seguro, envolvido pelo amor e pela força de Deus, como se fosse uma criança protegida nos braços do Pai. Sinta essa calma profunda preenchendo cada espaço do seu ser. Saiba que, independentemente do que você enfrenta, você nunca está só. A oração do Salmo 7 é um lembrete poderoso de que Deus está atento, justo e presente. Ele é o escudo que te protege e a luz que guia seus passos. Você pode descansar nessa verdade, confiando que o que você pediu em oração está sendo ouvido e trabalhado no céu. Permita-se desacelerar, fechar os olhos por um momento e sentir a serenidade desse momento. Deixe que o poder da oração fortaleça sua alma e renove suas forças. Você é amado, você é protegido, e a vitória é sua por direito. Respire profundamente, sinta a paz que ultrapassa todo entendimento e siga em frente com coragem renovada. Você está seguro nas mãos do Altíssimo e nada poderá te abalar.